Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo toda terça-feira às 20h30 após o passe virtual. Nesse programa, falando de Espiritismo, nós vamos abordar temas diferentes e às vezes certos temas vão levar 1, 2, 3 programas. Nós iniciamos na semana passada esse tema, as profecias e a transição planetária. E na semana passada eu falei da diferença que existe entre uma profecia, o que é uma profecia, e o que é um planejamento para o planeta, porque existem as duas coisas. E disse também que as profecias, disse isso baseado no texto de Kardec da Gênese, que as profecias, na verdade, são probabilidades de coisas acontecerem. Probabilidades. Por quê? Sempre age o livre-arbítrio do homem. Então, os espíritos superiores, aqueles que vêm com uma mediunidade de predição e que são conectados a essas inteligências e conseguem acessar essas profecias, na verdade, acessam a um pensamento que diz o seguinte: se vocês seguirem esse caminho, existe uma probabilidade grande de tal coisa acontecer. E cabe a nós trabalharmos para que essas coisas não aconteçam se forem negativas, e normalmente são, né? Eu disse que ia deixar para o programa de hoje para falar da reunião que Jesus teve com as potências angélicas. Chico Xavier fala sobre isso, Emmanuel comenta sobre isso na obra Caminho da Luz, que os mundos têm os seus dirigentes espirituais. Eu sempre digo, né, lembro da obra A República de Platão. Platão, vejam bem, 400 e poucos anos antes de Cristo, dizia que os mundos têm os seus demiurgos, seus dirigentes. Poxa, Platão sabia o que dizia, né? Então, na visão de Platão, Jesus seria o demiurgo da Terra, né? Então, trazendo para o nosso linguajar, é o dirigente espiritual do planeta, o governador espiritual da Terra é Jesus. Só que os mundos têm os seus governadores e eles se comunicam, porque eles seguem, na verdade, uma única ideia, um único pensamento, um único sentimento de amor, amor sublime, ligados à inteligência suprema, que é Deus. Então, esses mundos estão interligados. E esses espíritos, então, dirigem o progresso daqueles habitantes de um determinado mundo. Habitantes, seja os que estão no plano físico, como aqueles que estão no plano espiritual. Então, Jesus dirige a Terra. A Terra tem hoje cerca de quase 8 bilhões de seres encarnados. E no total, encarnado e desencarnado, a Terra tem cerca de 30 bilhões de seres. Então, existe muito mais desencarnados do que encarnados. Jesus dirige todos. E ele conta com uma pleia de trabalhadores dele, espíritos superiores, na Terra, no Ocidente, no Oriente. E ele dirige esses espíritos também, que vão, então, atuando nas esferas inferiores até chegar no umbral mais denso. Esses espíritos do umbral mais denso, eles não sabem ou não querem saber, mas são amados por Jesus e são dirigidos por ele. Até agora tem valido o livre-arbítrio para eles, e eles têm feito escolhas muito equivocadas, escolhas que nós já fizemos também no passado. Chegou o momento da grande separação dos espíritos que não vão continuar na Terra, irão para um mundo inferior. Emmanuel nos disse na obra Caminho da Luz que Jesus teve uma primeira reunião quando a Terra ainda era uma esfera incandescente, uma reunião com esses Jesuses de outros mundos para definirem como seria o processo evolutivo da Terra, os espíritos recém-criados, simples e ignorantes que encarnariam na Terra, posteriormente espíritos que seriam trazidos de outros orbes, nas suas transições planetárias, espíritos que viriam como missionários. Tudo isso é, vamos dizer assim, conversado entre essas potências angélicas. Então nós tivemos uma primeira reunião, quando a Terra
era uma esfera incandescente. Milhões de anos depois, já com os exilados de Capela, dessa outra estrela, que vieram espíritos que encarnaram e se misturaram com uma raça primitiva que já existia na Terra, num determinado momento da história do planeta, há uma decisão do próprio governador espiritual do planeta encarnar. E essa decisão Jesus tomou junto com esses espíritos, demiurgos, dirigentes espirituais de outros orbes. Então Jesus, que é um espírito puro, perfeito, que não precisa mais encarnar, né? Espírito há bilhões de anos à nossa frente, resolve então, vamos dizer assim, moldar um corpo físico que ele não tinha mais, porque já superou há muito tempo o processo de reencarnação do jeito que a gente conhece. Ele, um espírito puro, vamos dizer assim, se materializa na Terra e vem mostrar o caminho para atingir o reino dos céus, onde ele está. Jesus havia enviado os profetas, dentre eles Moisés, e todos eles previram que no futuro, olha a previsão aí, profecia, né? Que viria um Messias. Mas, na verdade, isso também era um planejamento, que Jesus planejou a sua vinda. E isso ficou registrado, inclusive, no Velho Testamento para nós, para a Torá dos judeus, que viria um Messias. Quando Jesus está na cruz, ele diz assim, já no final, agonizando, meu Deus, por que me abandonastes? Muitas pessoas não entendem isso, acham que Jesus fraquejou. É o Salmo 22, que começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? Você lê o Salmo, é Jesus na cruz. Eles dividem as minhas vestes, etc, etc. Você lê o Salmo e entende que ali o Espírito que inspirou, provavelmente Davi, que os salmos são atribuídos a ele, inspirou sobre como seria a vida de Jesus e já estavam prevendo, né, que Jesus seria sacrificado por nós, os homens. Então Jesus não fraquejou, ele estava falando daquilo que estava no Salmo e depois ele fala, está tudo consumado, ou seja, tudo que eu planejei está feito, está se cumprindo agora. E interessante que a última palavra de Jesus na cruz é Espírito. Pai, na tua mão eu entrego o meu Espírito. E nós estudamos a doutrina dos Espíritos, né? Interessante. Então, Emmanuel fala também dessa segunda reunião, em que foi planejada a vinda do próprio governador espiritual do planeta. E fala de uma terceira reunião que não tinha acontecido ainda, que aconteceu quando? Em 1969, quando o homem pisou na Lua. E diz o Chico, então, né, trazendo essa informação da espiritualidade superior, ele que também é um dos trabalhadores do Cristo, só que na época encarnado, e agora ele está do lado de lá, nos ajudando com certeza, Chico, então, recebe a permissão de nos informar isso. E nos diz o Chico que Jesus pediu um prazo de 50 anos, porque estava previsto algo na virada do milênio, do ano 2000, 2001, estava previsto alguma coisa, né? Então ele pede a Jesus mais um prazo e diz que se a Terra não entrasse numa guerra de destruição em massa, uma guerra nuclear, prevalecendo o livre-arbítrio dos homens, que nós estaríamos aptos a receber informações de espíritos superiores que viriam alavancar o progresso da Terra. Muitos encarnados, e que a ciência, então, iria solucionar vários dos problemas que nós temos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa reunião. Então, estou pegando aqui de obras que falam sobre isso, né? Então, Jesus decidiu conceder uma última chance, né, à comunidade terráquea, uma última moratória para a atual civilização do planeta. Por que uma última chance? Esses espíritos vêm errando demais, né? Será que eles vão destruir o planeta, né? Nós vamos dar permissão para isso, para eles destruírem o orbe, essa casa planetária, que é uma das moradas do Pai, né? Nós temos esse direito.
Então, quando se fala do apocalipse do Evangelho, é esse fim dos tempos, essa probabilidade de coisas muito graves acontecerem. É um alerta, o Apocalipse é um alerta. Cabe a nós, os trabalhadores da última hora, tentarmos equilibrar com o bem, com o amor, esse mundo, através do nosso exemplo. Todos os cristãos são chamados a exemplificar essa lei de amor, porque, infelizmente, nesse processo de muita ignorância do ser humano, está presente essa ignorância nas próprias religiões. O homem ainda não entendeu bem a lei de Deus, a lei de amor. Infelizmente, os próprios cristãos estão, muitos deles, equivocados sobre o que Jesus quer de nós, embora Jesus tenha sido muito claro, né? Então, é dito pelo Chico que se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, o homem começaria a guerra, mas seria a natureza que terminaria, e coisas terríveis iriam acontecer. Mas, se a gente superar esse período, né, de forma positiva, nós teremos, então, palavras do Chico: nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome, que estarão extintas. Dá para perceber que, para isso, precisa, na Terra, terem espíritos mais voltados para o amor. Aqueles espíritos que compartilham as coisas, que não acumulam para si. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico. Estamos caminhando para isso. Pela manipulação genética nos avanços da medicina, o homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Olha a internet por aí. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente. Isso é muito importante. Então, até agora, esses seres de outros orbes, que estão alguns centenas de anos, outros milhares de anos e outros milhões de anos à nossa frente, como esses espíritos dirigentes do mundo se comunicam, é permitido esses espíritos virem à Terra, mas eles não têm aparecido de forma, assim, mais enfática. Disse o Chico que Jesus, então, permitiria que esses seres se apresentassem de forma mais intensa para nós. O que é que vocês estão acompanhando? A NASA, a CIA e vários países já soltando, liberando filmes, informações. Então, quando a gente fala de extraterrestre, vamos tirar aquele caráter da coisa que a gente sempre viu como algo folclórico. A vida existe no universo, todos são filhos de Deus. Então, espíritos muito evoluídos nos acompanham na Terra. Pensem bem, usando a fé raciocinada. Nós sabemos que pela doutrina espírita, que no passado nós tivemos os exilados de Capela. O que é Capela? Na verdade, não é uma estrela, são duas estrelas, um sistema binário, uma em volta da outra. E existe um cortejo de planetas orbitando Capela, esse sistema binário. Um dos mundos desse sistema de Capela, no passado, há milhares de anos, passou por um processo que a Terra está passando agora, da separação do joio e do trigo. E da mesma maneira que agora espíritos muito resistentes no mal estão sendo levados para o mundo inferior, no passado, esses espíritos desse planeta de Capela, do sistema de Capela, foram retirados daquele planeta que estava previsto passar tempos maravilhosos daí para frente e foram levados para o mundo inferior. Que mundo é esse? A Terra. Então, os exilados de Capela saíram há milhares de anos para a Terra. A maioria deles já evoluiu, já não está mais na Terra. Então, onde estão esses espíritos? E se Capela, então, esse planeta, tem uma ligação com a Terra, porque tem, eles espiritualmente hoje estão muito à frente da Terra. Esse planeta, que no passado sofreu exílio, está há milhares de anos à frente da Terra. Vocês não acham óbvio que eles, tendo a tecnologia para se deslocar pelo espaço e visitar outros sistemas planetários,
que esses espíritos não têm o interesse de visitar a Terra, de olhar a Terra, porque a própria origem deles, de parte da história deles, se deu na Terra, planeta para o qual muitos deles foram exilados e muitos voltaram para lá. É lógico que há esse interesse. E eu me atrevo a dizer aqui, numa dedução lógica, já que o Espiritismo é uma fé raciocinada, que algumas, não todas, mas algumas dessas naves, que às vezes são avistadas, provavelmente são desse planeta de Capela, algumas delas, outras não. Esse assunto é fascinante, né? Mas então, nesses novos tempos, disse Chico que Jesus teria permitido que esses seres se apresentem. Nós temos informações de militares que já estão aposentados, que trabalharam nesses silos, onde tem mísseis nucleares, com ogivas nucleares, que em determinados momentos eles presenciaram a presença de luzes, naves, que mexeram nos silos, abriram, fecharam comporta, mexeram no sistema dos computadores. Isso está registrado. É como se eles estivessem sinalizando, a qualquer coisa a gente pode interferir. E a grande questão é, se o homem hoje resolvesse, pelo livre-arbítrio, optar por uma guerra nuclear, será que eles permitiriam? Eu acho que essa é a grande questão. Será? O que vocês acham? Eu espero que sim. E por que permitiriam? Né? Porque o homem venceu esse período de 50 anos. Mas o livre-arbítrio será tolhido, será, né, evitado que o homem tome uma decisão não, porque o homem pode decidir, mas será que vai conseguir executar? Não sei. Quem tem a resposta são os trabalhadores do Cristo, mas peçamos a Deus que, se o homem partir para uma loucura dessa, que eles possam intervir dessa vez, né? Pelo bem daqueles que já fizeram opção pelo amor. Seria isso, já que, segundo Chico, está permitido eles se apresentarem. E nós estamos vivendo um momento no mundo, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Entendam bem, eu não vou falar de política geopolítica, mas também não vou me aprofundar nisso. O que está acontecendo no mundo atualmente é uma briga pelo poder. Então você tem os Estados Unidos, uma potência hegemônica que, após a Segunda Guerra Mundial, praticamente dominou a economia do mundo, com uma mão muito forte sobre a Europa, sobre a América do Sul também. E esse domínio tem prevalecido com várias decisões que a gente sabe equivocadas, gerando conflito em outros países. É um assunto muito delicado, mas isso é uma realidade, não se trata de uma opinião. Nos últimos anos, no Oriente, a China foi crescendo. E a Rússia é um país com muita tecnologia. O PIB da Rússia é um pouquinho menor do que o do Brasil. Sabiam disso? O Brasil produz mais de riquezas do que a Rússia, um pouquinho mais. Só que a Rússia tem muita tecnologia e voltou esse conhecimento, essa tecnologia, para a área militar. Então é uma potência militar. Inclusive é a maior potência nuclear do planeta. De certa forma, a Ucrânia, essa parte que, né, já foi da Rússia, tem sido usada pelos dois grupos. A Rússia, que não quer abrir mão daquele território, e o Ocidente, que usa aquele território para avançar ainda mais contra a Rússia. É uma briga de poder. Então os ucranianos estão lá espremidos entre esses dois grandes blocos. E o objetivo disso tudo é o domínio econômico, político do mundo, né? Então é um momento em que você tem as grandes forças se confrontando. Nós estamos praticamente numa terceira guerra mundial, ainda num estágio embrionário. Por isso é um momento muito perigoso, daí muita prece. Não existe, eu vou falar uma coisa para vocês, e vou parar por aí. Nessa história dos dois blocos, não existe mocinho aí. Existem interesses. E esses interesses fazem com que os líderes tomem posições uns contra os outros. Então, na verdade, essa briga tem acontecido. Nós tivemos a Guerra Fria,
E agora a gente tem um bloco que está surgindo muito forte, com a China unida à Rússia e os Estados Unidos com a Europa Ocidental e a Ucrânia espremida ali no meio, mas temos vários outros focos de conflito. Parando por aí, o que a gente vê é o homem cometendo o mesmo velho erro: poder. Tudo para o meu povo, para a minha nação. Os outros são os outros, né? Então, existem várias populações que nessa briga de poder se sentem esmagadas, tolhidas, inclusive, no seu progresso. Até o Brasil tem sofrido muito com isso. Então, do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa, o homem continua muito negativo nas suas aspirações sobre o planeta. Uma consequência desse pensamento hostil, bélico, é o afastamento do amor. Jesus falou lá atrás, quando falava do futuro: a caridade de muitos esfriará. Então é um momento em que nós corremos grande risco de um conflito generalizado, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. O que nos cabe é vigiar e orar. E orar também pelo planeta, trabalhar. As casas espíritas têm um papel muito importante desse equilíbrio da psicosfera. Os espíritas, vamos dizer, os cristãos, para tirar o peso dos espíritas. Nós que nos dizemos cristãos, os trabalhadores da última hora, precisam trabalhar no bem. Não só construir o bem para você, se amar, mas estender os braços as mãos, àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos exemplificar. Muitas dessas nações que estão em constante guerra se dizem cristãs. O povo é cristão, porque, na verdade, essa posição reflete a população daquele mundo, né, daquela localidade, daquele país. Então, ainda vivemos uma condição muito bélica, e é isso que o homem tem que superar agora. É inviável pensar no mundo de regeneração com alguns países montados em cima de milhares de bombas atômicas. Como que vai entrar em regeneração dessa maneira? A gente tem que superar isso. Esse é um grande desafio. O que vai acontecer para os homens se desfazerem de armas nucleares? Já pensaram a dificuldade disso? Será que precisa um evento externo, algo que vai esmagar esse homem violento e tirá-lo dessa condição? Talvez parte do Apocalipse, de algumas profecias, digam respeito a isso, né? A essa necessidade do homem ganhar uma chacoalhada. Eu pergunto, com a Covid, a humanidade tomou jeito? Não que Deus tenha enviado a Covid, não é isso. A Covid é criação nossa. É consequência justamente dessa manipulação genética para armas, e esse vírus, de certa forma, escapou. Isso está dito por Hermínio Miranda na obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Está dito nessa obra, médium de Valdo Franco, super confiável, de que esse vírus foi criado em laboratório e ele escapou. Não está dizendo que foi proposital, que ele escapou. O homem mexe com essas coisas. Inclusive na Ucrânia encontraram vários laboratórios de armas biológicas. Então eu pergunto, foi suficiente? Vamos dizer que a espiritualidade falou: não vou interferir, deixa esse vírus então que eles criaram contaminar a humanidade. Porque lá nas profecias, né, estão ditas que nesse fim dos tempos haveriam pestes. Olha a peste aí. Nós já tivemos a gripe espanhola no século XX, agora a Covid, que paralisou o mundo, né? Nunca algo aconteceu assim para paralisar todo mundo, paralisou o planeta. E o homem aprendeu o que com isso? Né? Estão previstos também terremotos, coisas que têm a ver com o ajuste da Terra, coisas que sempre aconteceram. Sempre aconteceram terremotos, vulcões sempre aconteceram. A diferença é que esses eventos em escala maior, a população do mundo mudou muito.
Então, se você teve um terremoto em São Francisco, lá nos Estados Unidos, da Califórnia, no início do século XX, o mesmo terremoto hoje vai ter um efeito muito mais devastador, porque é muito mais gente morando lá. A população da Terra aumentou muito no último século, né? Então, coisas vão acontecer, não tenho dúvidas com relação a isso. E a gente não deve ficar preocupado. E sim, preocupado com como eu estou. Um dia nós vamos desencarnar. E a grande questão é, como você vai estar quando desencarnar? Como você vai estar espiritualmente? Se fosse hoje, que posição espiritual você acha que ocuparia? Você tem méritos? Você tem trabalhado por você? Você tem sido caridoso com aqueles que cercam você? Como é a sua atitude mental? Então, essa é a grande questão. Como nós estaríamos, se fosse hoje o dia da nossa partida, né? Então, vamos pensar em aproveitar bem o nosso tempo aqui. Nosso tempo é precioso. Falando das previsões, profecias, eu vou falar um pouquinho dessa obra no rumo do mundo de regeneração, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Aliás, eu acho que até troquei o nome quando eu falei anteriormente. É o Manuel Filomeno de Miranda. E eu vou ler assim, aleatoriamente, algumas coisas que ele relata aqui. Ele fala da política, fala do vírus, né? Aquilo que eu disse, que esse vírus foi liberado, né? Estava sendo desenvolvido em laboratório. E vai falar dos acontecimentos de natureza sísmica e cósmica que darão lugar à maior sombra de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas ou misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento. Isso aqui é meio duro para a gente, né? Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus. Então, Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui, vai chegar a hora em que as nossas colônias espirituais vão permitir que desçam ao planeta vários espíritos para, vamos dizer assim, auxiliar na recuperação dos espíritos que estão em muita dor, né? Durante a fase atual e demais calamidades que venham a acontecer. Então, sempre que a gente lê o Apocalipse, o fim dos tempos, não são eventos assim agradáveis. O homem, se não se transforma pelo amor, ele se transforma pela dor. E existe o chamado karma coletivo. Nós temos que ter a visão espiritual da vida. Porque se alguém desencarna por Covid, ou se amanhã tem um terremoto, pode os que estão encarnados ainda achar, não, eles tinham que passar por isso. Nem todos. De repente, a volta para a vida espiritual é uma bênção, né? Quem desencarnou por Covid, por exemplo, se você tem algum ente querido, não necessariamente é porque, eu detesto essa palavra, mas tem espírito que repete, pagar seus erros, não existe isso. O espírito precisava passar por aquela experiência. Mas outros é porque estava na hora de voltar para casa. Não precisa sofrer tanto nesse mundo de dor. Vem trabalhar do lado de cá, né? Então, muitos que desencarnaram também estão nessa condição. E caso aconteçam coisas mais sérias, e vão acontecer na humanidade, aqueles que desencarnarem, muitos são porque está na hora de voltar para casa. Você vai ser mais útil no lado de cá. Vai ser melhor para você, filho de Deus, espírito imortal, continuar sua experiência do lado de cá. Você não precisa continuar aí.
Outros precisam passar pela dor e vão se chocar, e do lado de lá não vão estar muito bem, mas aqueles que estão bem do lado de cá vão estar bem do lado de lá, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda fala também de uma condição muito dura, difícil, que é a dos eventos sísmicos que vão acontecer, inclinação do eixo do planeta. Eu vou ler algumas coisinhas aqui, ele vai discorrendo, vou antecipar aqui algumas coisinhas antes de falar dos eventos sísmicos, né? Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes, vão desfrutar de sua última oportunidade. Estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Nessa limpeza dos umbrais, muitos estão tendo a oportunidade de reencarnar, dentre eles criminosos cruéis liberados de regiões infelizes, né? Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente neste momento de luzes e sombras, não temos dúvidas de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes horridos em que se comprazem. Leis absurdas elaboram, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno, em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, etc, etc, etc. É lamentável ver-se o vazio existencial. Isso a gente percebe facilmente, né? Esse vazio existencial em muitos jovens, inclusive. A falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. E vai falando desse momento difícil, né? Em que espíritos que vêm reencarnando há muito tempo repetem erros, fazem escolhas. E nessa limpeza dos umbrais, muitos estão aqui, reencarnados agora, e esse momento muito turbulento do mundo tem a ver com isso, com espíritos que estão tendo uma última oportunidade de reencarnar e dessa sintonia que existe com os que ainda estão desencarnados nesses umbrais, entrando em sintonia com os que estão encarnados. Então é esse momento turbulento, isso é o Apocalipse, o momento da grande tribulação, onde grandes eventos vão acontecer também, né? Ele continua aqui pulando parágrafos. A limpeza espiritual, que é o que está acontecendo nos umbrais, a limpeza espiritual, portanto, está sendo feita já desde algum tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta, em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. Então ele está falando de convulsões físicas do planeta, ordenamento das camadas, as placas tectônicas, terremotos e equilíbrio do eixo da Terra. Então, nós passamos por uma fase agora de uma pandemia. Nada impede que outras aconteçam. E, além disso, estão previstos esses eventos sísmicos. O planeta precisa se ajustar geologicamente, se estabilizar. E, para isso, grandes massas de água vão se deslocar. É isso que está sendo previsto como algo natural. Isso aqui não é para deixar ninguém de cabelo em pé. É lógico que a gente pensa assim, caramba, será que eu vou ter que encarar isso? Olha, tudo indica que sim. Mas, repito,
É a hora de nós provarmos. Nós não estamos aqui numa colônia de férias. Essa encarnação é muito importante. Nós estamos vivendo a separação do joio e do trigo. Então, vivam as suas vidas, aproveitem o tempo, se divirtam, curtam a família, valorizem a família, os amores de vocês, mas tenham consciência de que vocês estão aqui de passagem, que a nossa existência está além da matéria física e que se nós vivenciarmos esses eventos em escala planetária, se nós não desencarnarmos antes, porque muitos já foram e vão vivenciar isso talvez do lado de lá, sem contar os que vão ser exilados, não vão acompanhar mais a história da Terra, mas aqueles que ficarem aqui, que presenciarem essas coisas, que viverem essas coisas, oração, confiança em Deus. E nesse momento em que nós estamos aqui, a preocupação deve ser: como que eu estou aproveitando o meu tempo? Como está meu coração, meus sentimentos? Eu estou colaborando com o Cristo, com Jesus? Eu sou um ser do universo, eu me vejo como um ser espiritual, ou eu estou voltado para mim? Com medo, se alguma coisa acontecer, eu vou colocar a cabeça embaixo da terra igual um avestruz e sair correndo, né? Então está na hora de nós, nesse planeta de prova, passarmos pela grande prova. Vamos colaborar com Cristo, sejamos os trabalhadores da última hora, aqueles que foram convidados para a vinha, para trabalhar na vinha, e que têm que servir, e que têm que aproveitar o tempo para se transformar, reforma íntima, transformação pelo amor, virtudes, conhecimentos. Vamos aproveitar nosso tempo para estudar também, vamos aproveitar o nosso tempo para estender a mão aos que sofrem, porque tem muita gente perdida nesse mundo. Muito espírito completamente desajustado, suicídios acontecendo em larga escala. Vamos colaborar com os trabalhadores do Cristo, vamos ter confiança em Deus. Então nós estamos passando por essa fase difícil. Diz Manuel Filomeno de Miranda, que toda hora eu troco o nome e falo Hermínio Miranda, mas é o Manuel Filomeno. Logo depois dessa grande tribulação, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho. O bem que existe, que sempre existe, sobrepujará qualquer tipo de maldade. E o ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará hosanas e loas ao Senhor de nossas vidas. E alguém pode pensar assim, mas, poxa, e se eu desencarnar nesses eventos todos, nisso tudo que está acontecendo? Você vai continuar vivo e vai assistir a essa transformação do lado de lá até você reencarnar. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então, se você é uma pessoa realmente regenerada, não se preocupa, você vai herdar a terra. Você vai reencarnar nessa terra regenerada. O momento é mesmo um momento de grande tribulação. Mas eu repito, não é para ficar assustado, não é para sair correndo. Esqueçam isso, por favor, sejamos espíritos e espíritos espíritas, confiantes na vida, confiantes em Deus. O momento é um momento maravilhoso, porque é de grandes oportunidades para nós. Aproveitem a oportunidade, aproveitem a encarnação. Não tenham medo, não tenham receio. O cristianismo foi muito deturpado através dos concílios, imperadores romanos. Existem discussões entre os cristãos que, sinceramente, não dá para entender. A mensagem de Jesus é clara, é do amor. E eu vou começar o próximo programa, último da série, as profecias da transição planetária, falando desse desvirtuamento do cristianismo. Eu vou começar por aí. E aí continuamos para concluir esse assunto, falando mais intensamente de algumas profecias, tá bem? É muito importante que todos nós tenhamos confiança. É hora de trabalhar, gente. É hora de nos conectarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. É hora de união entre os cristãos.
união entre os espíritas e não de guerras íntimas. Eu vejo até dirigentes espíritas, pessoas que eu admiro, que eu gosto, às vezes na TV, na internet, falando mal de outros, porque ele disse isso, disse aquilo. Vamos começar a fraternidade dentro da comunidade espírita, dentro da comunidade cristã, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Jesus conta conosco. Diz Dr. Bezerra, nós assumimos um compromisso com Jesus. Vamos ter confiança, gente, tá? Pensamento positivo, e é hora de nós arrancarmos as dores de dentro de nós. Mas o nosso tempo se esgotou. Nos vemos no próximo programa para concluir esse primeiro assunto, as profecias e a transição planetária, dentro dessa série falando de Espiritismo. Então, que Jesus abençoe a todos. Nos vemos, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.